Voltei para falar sobre a Lei Complementar 46, porque eu comecei a gravar os vídeos num formato que eu utilizava o iPad, ia lendo os artigos e fazendo o acompanhamento da lei seca. Eu decidi mudar só um pouco a forma de entregar esse conteúdo, porque antes eu estava fazendo dessa forma e decidi agora gravar, porque acho que assim a gente consegue ter uma troca maior, consigo explicar e talvez seja mais produtivo dessa forma, então por isso que eu decidi gravar. Vou continuar, o foco continua sendo o estudo da lei seca, só que agora eu vou fazer a leitura artigo a artigo, inciso a inciso, parágrafo a parágrafo, mas falando aqui para quem quer que esteja me assistindo, enfim, e que queira se beneficiar do conteúdo e do estudo, estou fazendo essa breve introdução, né, porque eu acho, não, eu tenho certeza, todas as formas de estudo para o concurso, elas são válidas, e na verdade elas são mais que válidas, elas são necessárias. Então, você não pode descartar nenhuma delas. Você precisa da lei seca, você precisa das questões, você precisa de de uma eventual videoaula, você precisa de PDFs e da leitura da lei seca. É, e eu não estou aqui para ser coach para ensinar a estudar, porque eu acho que na internet já tem muita gente fazendo isso. Eu estou trazendo o estudo de fato da lei seca, porque é ali nas minúcias, no detalhe que às vezes você fica por uma questão e às vezes o seu estudo não evolui. Porque eu já ouvi muitas pessoas falando, já resolvi muitas questões e tal, assisti muita videoaula. Só que videoaula, por mais que você acelere, não vai ser suficiente para você conseguir pegar tudo que existe, porque é muita coisa mesmo, precisa ser vista. Então, eu considero o estudo, se eu fosse escolher alguma coisa, algum desses estudos, novamente, tudo é importante, mas se fosse escolher algum e premiá-lo como talvez o mais importante, não sei se é o mais importante, mas essencial, eu ficaria com o estudo da lei seca. Mesmo porque, às vezes, você vai fazer um concurso que não tem legislação, aliás, não tem material disponível sobre determinada legislação. Você tem a lei, só que você entra aí nesses grandes cursos de concurso, estratégia, GRAM, eles não têm nenhum material, não tem nenhum professor falando sobre aquilo, não tem nenhuma apostila. Então, o que que vai fazer você conseguir pegar um conteúdo programático no edital e estudar sem questões, muitas vezes sem nenhuma questão, e aí chegar na hora da prova e você conseguir acertar essas questões? Simplesmente leitura da lei. É lei seca e ponto final. E aí, como que isso é feito? Eu tenho um outro vídeo aqui gravado, na verdade, um compilado aí com alguns vídeos que eu explico como estudar justamente nessas situações, quando não existe nenhum conteúdo, nenhum curso preparatório para determinada matéria, para determinada legislação. Então, é isso. Estudo da lei seca, em seguida, resumo e é o foco. Não é o caso da Lei 46, porque é uma legislação que tem uma quantidade considerável de questões, e em breve eu vou compilar essas questões junto com os artigos, vou colocar de acordo com os títulos, com os capítulos, para facilitar. É uma lei muito importante, a Lei 46. Quem vai fazer concurso para o Estado do Espírito Santo não tem como é, descartar, não tem como não focar e não se preparar bastante, porque é o tipo de questão que não pode ter erro. E é o tipo de legislação que vai estar em todos os concursos. Então, vai fazer concurso para o Estado do Espírito Santo, Lei 46. Então, nada melhor do que um estudo muito bem preparado,
porque isso vai ser revertido no futuro. Porque quando for estudar outras provas, você não vai ter o tempo suficiente para fechar um edital. Muitas vezes você não tem o tempo suficiente. Então, essa é a importância daquela legislação que ela está presente em todos os concursos, ela já está na sua mente. Ponto final. Para sobrar o tempo para ver aquilo que não foi visto ainda. Então, falei demais, sem mais delongas. Vou voltar de onde eu parei no último vídeo, que foi no artigo 59. Então, vou continuar justamente do título 3 que fala sobre a vacância, e vou falar do artigo 60, as hipóteses de vacância. Então, são essas aqui: exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento, declaração de perda de cargo e destituição de cargo e comissão. Então, em breve eu vou disponibilizar o material. Eu estou elaborando uma apostila e que eu vou colocar os tópicos, vou colocar por tópicos mnemônicos, questões. Então, aqui, né, sobre a vacância tem um mnemônico que eu criei, que é o 3D FAE. Então, 3D por quê? Porque é demissão, declaração de perda de cargo e destituição de cargo e comissão. FAE por quê? Falecimento, aposentadoria e demissão. Então, são as hipóteses. Aqui no inciso terceiro, fala sobre a ascensão. A ascensão ela foi declarada inconstitucional pela DI 345, assim como a transferência. Só que a transferência, ela está disposta aqui, ó, na Lei 8.112. A Lei 8.112, ela dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais. Então, aqui você pode ver que a ascensão, ela também foi declarada inconstitucional, assim como a transferência. Não existem mais essas hipóteses de provimento de cargo público por ascensão e transferência. Não vou entrar no mérito do que trata cada uma delas, mas a transferência seria basicamente você passar para um cargo de técnico judiciário e ser transferido para um cargo de técnico legislativo. Então, isso não existe mais, né? Questões aí, né? E a própria ascensão, vou dar um exemplo também do técnico judiciário, seria você fazer um cargo de técnico e ascender na carreira, por exemplo, se tornar analista. A partir do momento que você foi aprovado no concurso e entrou para o cargo de técnico, você conseguiria chegar, por exemplo, ao cargo de analista através da ascensão. Então, mas isso é na Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores federais. A Lei Complementar 46 é o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo. Então, as leis são bem semelhantes. Eu uso dizer que, inclusive, regimes jurídicos municipais também são muito parecidos. Então, entender o regime jurídico é importante, porque se você for fazer um concurso federal, se você fazer um concurso estadual, ele vai estar ali presente, e as informações, elas são bem semelhantes mesmo. Então, e no Estado do Espírito Santo, todo concurso que tiver a lei do Estado do Espírito Santo, a lei complementar 46 vai estar lá, dispondo sobre os servidores. Então, tá aí a importância de estudar a lei complementar 46. Então, vamos lá. Lei, capítulo 2 da exoneração. O artigo 61, ele fala que a exoneração do servidor público dar-se-á em dois casos. Quais são esses dois casos? De ofício e a pedido. Então, exoneração é de ofício ou a pedido. O que que o concurso público faz? Ele fala que a exoneração é uma forma de punição do servidor.
O que vai gerar consequência de punição para o servidor, a partir de algum crime ou de algum ato cometido contra as funções, né, será demissão. Então, exoneração não é punição. Se de ofício, a exoneração do servidor público efetivo será aplicada quando não satisfeitas as condições de estágio probatório. Então, o servidor entrou no cargo e não foi aprovado no estágio probatório. A gente sabe que na prática isso é quase impossível de acontecer, mas essa é uma forma que o servidor ele vai ser exonerado. Ou seja, ele não está sendo punido, né? Ele só não conseguiu atingir ali a pontuação mínima para se tornar, após os 3 anos, efetivo, né? Porque são 3 anos para você adquirir estabilidade e até lá existem várias avaliações de estágio probatório. A segunda hipótese, quando de ofício, é o servidor tendo tomado posse, ele não assumiu o exercício do cargo no prazo previsto no artigo 17, parágrafo 1º. Então, o servidor ele toma posse, ele é nomeado. Quando ele é nomeado, ele tem até 30 dias para tomar posse. Depois que ele toma posse, ele tem até 15 dias para entrar em exercício. Então, esse prazo é previsto, ele é do artigo 17, parágrafo 1º, ele é justamente esses 15 dias. Por quê? Porque ele já tomou posse. Então, primeiro ele é nomeado, depois ele toma posse, depois ele entra em exercício. Então, nomeado até a posse, 30 dias. Até a entrada em exercício, 15 dias. Então, se tomou posse e não entrou em exercício nesses 15 dias, o servidor ele é exonerado. Ah, e o que que acontece? Isso é uma questão que cai muito em concurso. Se o servidor é nomeado e ele não toma posse, essa questão, ela é assim, ela não cai não, ela despenca em prova. As questões falam que se o servidor é nomeado e ele não toma posse no prazo previsto, que são os 30 dias, ele é exonerado. Não, o ato de nomeação ele é tornado sem efeito. Olha aí, uma pegadinha ótima. De concurso cai muito. Então, anota. Isso também vai estar lá no material que depois eu vou disponibilizar. Ok. Vamos para o parágrafo segundo, que fala sobre a exoneração de cargo-comissão, que ela dar-se-á a juízo da autoridade competente e a pedido do próprio servidor público, sem muito mistério, sem nenhum mistério. Artigo 62. O servidor público ocupante de cargo em comissão, se exonerado durante o período de licença médica ou férias, fará jus ao recebimento da remuneração respectiva até o prazo final do afastamento. Então, servidor de cargo em comissão foi exonerado, mas ele estava nas férias ou ele estava em licença médica, ele vai fazer jus à remuneração respectiva. Artigo 64. Não será concedida exoneração ao servidor público efetivo que, tendo se afastado para frequentar curso especializado, não houver promovido a reposição das importâncias recebidas durante o período do afastamento, em valores atualizados, caso em que será demitido após 30 dias por abandono de cargo, sendo a importância devida inscrita em dívida ativa. Então, aqui tem um caso, sim, tem um exemplo claro, demitido. Abandono de cargo é uma falta cometida pelo servidor que ela vai importar em demissão. Então, aqui, logo aqui a gente já consegue perceber. Nesse caso, ele vai ser demitido. Tá vendo? Ele não vai ser exonerado. Entende? Porque ele não pode ser exonerado a pedido, porque ele estava frequentando o curso especializado. Então, esse curso especializado, stricto sensu, está fazendo um mestrado, ficou afastado 1 ano, e aí os valores que ele recebe, ele não deixa de receber, né, por ele estar estudando, ou enfim, para estar fazendo um curso especializado, talvez voltado para o próprio cargo. E aí, vamos supor, eu falei 1 ano, vamos supor, vou colocar aí 3 meses, que ele estava afastado, recebendo remuneração, e durante esse período, ele, após terminar o curso, ele voltou para o cargo. Então, ele voltou para o cargo, ele tem, ele tem que continuar no cargo.
Então, se ele ficou 3 meses afastado, ele tem que voltar e ficar durante o período de afastamento, o mesmo período, no mínimo 3 meses. Caso ele queira sair e não continuar mais no cargo, ele tem que promover a reposição das importâncias recebidas. Entende? Porque se ele não fizer isso, ele vai ser inscrito em dívida ativa e ainda vai ser demitido por abandono de cargo. Então, o parágrafo único, ele fala que a reposição de que trata esse artigo não será procedida quando a exoneração decorrer da nomeação para outro cargo público estadual. Então, na mesma hipótese que eu acabei de explicar, de um servidor que estava fazendo um curso especializado e ele retornou, só que nesse momento que ele retorna, ele vai tomar posse em outro cargo público estadual. Então, vamos lá. Inicialmente, ele era um servidor do Executivo, do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo. E ele ficou afastado, recebendo, fazendo curso e voltou. Só que assim que ele voltou, ele pediu exoneração, né? Exoneração a pedido, porque ele passou no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Nesse caso, essa reposição, ela não vai ser necessária, porque o servidor ele vai continuar no quadro de servidores do Estado do Espírito Santo. Então, é o que fala o parágrafo único do artigo 64. A reposição de que trata este artigo não será procedida quando a exoneração decorrer da nomeação para outro cargo público também no âmbito do Estado do Espírito Santo. Eu falei do executivo para o judiciário, mas poderia ser para, enfim, qualquer outro cargo público no legislativo ou entidades de administração direta previstas, né, na lei, outro cargo público estadual. Artigo 65. Para exonerar, são competentes as autoridades dirigentes dos órgãos ou entidades referidos no artigo 16, parágrafo 8º e 9º, salvo delegação de competência. Então, vou abrir aqui, artigo 16, parágrafo 8º e parágrafo 9º. Então, parágrafo 8º, ele fala sobre o poder executivo, e o parágrafo 9º, ele fala sobre os demais poderes, fala sobre os demais poderes. Então, essa exoneração, deixa eu voltar aqui. Essa exoneração no âmbito do Poder Executivo, ela vai acontecer na secretaria responsável pela administração de pessoal, quando for administração direta e efetivo, e nos demais órgãos, quando se tratar de cargos de provimento e comissão. Nas autarquias e fundações, vão ser nas próprias autarquias e fundações que essa exoneração vai acontecer, obviamente. E nos demais poderes, no respectivo setor de pessoal. Então, na Assembleia, no setor de recursos humanos da Assembleia, no TJ, a mesma coisa. É óbvio, a gente voltou aqui, nesse parágrafo 8º e 9º do artigo 16, aqui ele está falando sobre a posse, ele está dispondo sobre onde será dada a posse. Aí vocês percebem que a exoneração, a exoneração aqui do artigo 65, ela também vai acontecer nos mesmos locais. Por isso que ele cita esse artigo 16, parágrafo 8º e 9º. É tão óbvio, né? É porque a lei, ela vai, traz, volta. Quando a gente vai estudando, a gente não consegue perceber. Que às vezes é muito mais simples, mas como é tanta coisa, às vezes a gente não consegue enxergar. Mas por isso que eu estou aqui tentando falar, trazer algumas informações sobre o que eu conheço da lei, que eu também estou aprendendo, todo dia eu vou aprendendo um pouco mais, apesar de trabalhar diretamente com essa lei. É, sempre é um dia novo e algo que eu possa aprender e compartilhar com vocês, e o que vocês tiverem que trazer também, tiverem dúvidas ou compartilhar comigo, vai ser uma satisfação aqui para que o aprendizado ele seja sempre contínuo e eu possa cada dia mais me desenvolver, tanto profissionalmente quanto o meu ser mesmo, algo que, enfim, é intrínseco a mim. E e é isso. Eu vou encerrar esse vídeo porque senão ele vai ficar muito grande. E depois eu vou disponibilizar, como eu falei, uma apostila que eu estou preparando, com questões, com os tópicos, vou colocar os mnemônicos.
e aí eu acho que fica mais fácil dividir assim por artigos para a gente conseguir, enfim, reter melhor o conteúdo de cada uma de cada parte que a lei está falando, porque depois vira aquele bololô só, e aí acho que complica. Então, é a forma que eu gosto de estudar, talvez demore um pouco mais, mas depois coloca o vídeo, acelera, coloca no 2.0 que vai dar certo.